Nós estamos vendo as vísceras de Brasília à mostra, né? O que aconteceu nesses últimos dias, sobretudo da semana passada para cá, com aquela decisão cautelar do ministro Gilmar Mendes, que tem tudo a ver com esse acordo, aquela decisão cautelar avisando ao Congresso: vocês têm que modernizar a lei do impeachment de ministros do Supremo Tribunal Federal, que nunca ocorreu, mas que a gente está com essa nuvem, com essa espada, né, acima dos ombros de toda a Brasília, essa ameaça de que pode ocorrer um impeachment de ministro do Supremo. Então, esse é um componente do cenário. O outro componente do cenário é a exposição dos contratos absurdos, dos contratos pornográficos com grandes escritórios de advocacia, com parentes de ministros dos tribunais superiores. Não vou fulanizar o caso aqui, como dizia o Marco Maciel, não fulanizemos, né? Mas porque existem muitos contratos, são muitos os personagens e os valores são sempre absurdos, né? E aí tudo se conecta nesse mundo da política. E há sim um temor que atravessa, que é transversal a tudo isso, que é o temor da decisão do Supremo Tribunal Federal em relação ao orçamento secreto, que foi o mecanismo pelo qual o poder de gestão orçamentária, que é também o poder político, se deslocou do executivo para o legislativo. Então, há um temor, sim, a um dos ministros, que é quem está com essa ação, com a DPF 854, né, que é o ministro Flávio Dino, e que não esteve nessas conversas. O que é que a gente publicou? Lula. Simplesmente que nos últimos 40 dias, né, o deputado Paulinho da Força, que foi o relator, né, desse PL da dosimetria, ele procurou, primeiro, o presidente Michel Temer, como todos sabemos, mas a partir do Michel Temer, ele foi abrindo portas no Supremo Tribunal Federal, do Alexandre de Moraes, do Gilmar Mendes e do Dias Toffoli, para conversar em torno dessa norma, desses artigos que foram modificados na dosimetria, né? Então, houve uma revisão, houve uma ajuda na redação desse projeto, que a nós, olhando de fora, parecia espúrio, parecia um confronto com o Supremo, e aí a gente descobre que era um acordo com o próprio Supremo, com 3 ministros que estão no centro do poder de decisão dessas emendas, porque o Toffoli era o presidente do Supremo no início do governo Bolsonaro, né? O Toffoli, ele ajudou a desmontar, né, um golpe que seria dado já em 2021, no pós-pandemia, né? E agora está nessa operação de aliviar as penas para fazer o quê? Um acordo político em que a paz volte a reinar, né, entre as instituições. E aí, como falava o Leandro, que paz, né? A gente não precisa de acordo, a gente precisa de cumprimento de lei e de cumprimento de sentenças.